Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 11 a 12. Vai estar no telão. Diz assim: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nos dê a tua palavra neste momento. Fale poderosamente a cada coração. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Que o Senhor repreenda do nosso meio todos os ruídos, todas as interferências, tudo aquilo que Satanás tem tramado para que essa mensagem não seja transmitida de forma clara e audível. Caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E que o teu Espírito tenha total liberdade para agir, passear e tocar em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Primeira carta ao Timóteo. A gente leu que você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Eu gostaria de perguntar para vocês aqui, quem aqui gostaria de ser rico, milionário? Quem aqui gostaria de ter bastante dinheiro? Muito dinheiro? Quem aqui gostaria de não ter que se preocupar em pagar as contas? Não ter nenhuma preocupação, chegar ao final do mês, a gente olhar para todos aqueles carnês, aqueles boletos, e não se preocupar. Falar, está tudo bem, eu tenho dinheiro para pagar. Quem aqui? Eu acho que esse último caso aqui é o maior sonho de todos os brasileiros, né? Poder chegar no fim do mês e não se preocupar com as contas que chegam, com os boletos, com as faturas que vão chegando. Mas hoje eu quero falar com você sobre riqueza. Riqueza. Nós acabamos de ler aqui um conselho dado a um jovem pastor. Paulo dá um conselho para Timóteo, que é um jovem pastor. E ele diz: Timóteo, você que é um homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja de todas essas coisas. Que coisas são essas? Que coisas? Do que ele está falando? Ele está pedindo para ele fugir do quê? Vamos analisar os primeiros versículos. A partir da parte B, do versículo 2. Ensine, aí é isso mesmo, ali. Para baixo, um pouquinho mais, ali. Ensine. Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Olha bem isso. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos.
Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fuja desse tipo de vida. Timóteo, não ande por este caminho. Fuja de tudo isso. Não seja apegado ao dinheiro, porque muitos, com o desejo de enriquecer, caíram em tentações. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Estes são os primeiros conselhos, mas Paulo não para por aí. Ele fala: Timóteo, fuja de tudo isso. Mas Timóteo, comece a correr atrás de uma vida justa. Timóteo, busque a justiça. Não procure lucros desonestos. Timóteo, comece a correr atrás de uma vida de contemplação. Tenha uma vida devotada. Tenha uma vida dedicada. Tenha uma vida realmente que seja honesta com as suas coisas, com os seus negócios. Busque a justiça. Contemple as pessoas. Aprenda a desfrutar os momentos. Não tenha pressa, não seja superficial. Nos seus relacionamentos, não tenha pressa. A gente tem esse costume, né? Às vezes a pessoa está falando, a gente já está querendo que ela chegue no final e a gente tem pressa. A gente às vezes não tem aquela calma de ouvir. Às vezes a pessoa precisa desabafar e a gente não consegue, porque a gente não está ali naquele momento, a gente está sendo apenas superficial. Hoje em dia se fala muito sobre relacionamentos líquidos, né? Sim ou não? Relacionamentos líquidos. O que é um relacionamento líquido? Algo que não tem como pegar. É coisa rasa. Não tem, raiz, não tem base. Não tenha pressa, Timóteo. Corra atrás de uma vida de fé. Confie no Senhor, Timóteo. Creia que Ele está no controle. Corra atrás do amor de Deus. Ame as pessoas assim como Cristo nos amou. Ame as pessoas. Dê a sua vida pelas pessoas. Ame com todas as suas forças. Seja uma pessoa perseverante. Não seja uma pessoa inconstante, Timóteo. Seja uma pessoa perseverante. E o principal, que talvez a gente comece a entender um pouquinho da riqueza: busque a vida eterna. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela. Busque uma vida de verdade. Não se apegue, Timóteo, a esta vida, pois tudo isso vai passar. Tudo isso que a gente às vezes dá tanto valor, tudo isso vai passar. Não se esqueça, Timóteo, que você foi chamado a viver a vida eterna. E esta é a vida que vale a pena ser vivida. Eu poderia parar por aqui, né, meu irmão? Talvez isso daqui já seja grande, rico demais. Esses conselhos aqui são maravilhosos. Mas Paulo não para por aí. Paulo, ele continua dando exortações, conselhos. Mas antes da gente entrar em Paulo, eu gostaria de lembrar para você a história de Ló. Quantos já ouviram falar de Ló? Quantos? Quem foi Ló? Ló foi sobrinho de Abraão. Ló e Abraão estão sendo abençoados. O Senhor tem abençoado muito a vida deles. Então eles começam a prosperar. Os seus gados começam a prosperar. As suas riquezas começam a prosperar. E aquele lugar que eles viviam começa a ficar pequeno. Então Abraão chega para Ló e fala: ó, Ló, não tem como mais. Os nossos pastores já até estão brigando entre si. Porque está demais, cresceu. A gente perdeu o controle. Então, vamos fazer o seguinte, Ló. Você escolhe um lugar e eu vou escolher outro. Então, a gente vai se separar. E eu tenho certeza que a gente vai continuar sendo abençoado. Então, Ló, ele olha para um lugar maravilhoso e ele escolhe aquele lugar. Veja comigo lá em Gênesis 13:10. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como uma terra do Egito. Ló não é bobo, ele escolhe um lugar perfeito. Ele olha aquele lugar fértil, ele fala: é para lá que eu vou. Aquele lugar ali não tem como dar errado. Aquele lugar é maravilhoso, eu vou para lá. Eu vou para aquela cidade, é ali, está dizendo aqui, uma cidade bem irrigada, como um jardim do Senhor. Imagina o jardim do Senhor. Imagina.
Quem está acostumado a mexer com terra, né? Imagina, aquele jardim do Senhor é perfeito. Tudo maravilhoso, não tem como dar errado. Mas aquela cidade, meu irmão, era um lugar perverso. O povo daquela cidade estava perdido. O pecado tinha dominado aquela cidade. Olha o que diz o versículo 13. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Então Deus decide acabar com aquela cidade. Abraão vai e intercede pela vida de Ló. Vai para o capítulo 18, versículo 20. A gente vai entender um pouquinho. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. O Senhor decide. Mas aí Abraão começa num jogo com Deus, tentando dar um jeito para que isso não acontecesse. Versículo 24, ele diz: suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Então, Abraão começa. E o Senhor vai respondendo, versículo 26, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. 50 justos já estava bom, né? Sim ou não? 50 justos numa cidade, imagina. O Senhor fala, vou destruir Sales. O pecado de Sales chegou até mim, não aguento mais. Aí Abraão, a gente aqui, né, falou, Senhor, que é isso? Tem misericórdia. Se tiver pelo menos 50 justos, é o que mais ou menos tem aqui hoje, né? Se tiver 50 justos, poupa a vida deles. Aí o Senhor, tudo bem. Se tiver 50, eu vou poupar. Aí Abraão, ele vai entendendo, ele fala, não, peraí, eu acho que eu exagerei. Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor poupa? Ele fala, eu poupo, sim. Não, Senhor, pensando bem, se tiver 30 justos, o Senhor vai poupar? O Senhor fala, eu vou poupar. Aí ele fala, peraí, eu acho que não vai ter 30. Se tiver 20 justos, o Senhor vai poupar a vida deles? O Senhor fala, eu vou poupar a vida deles. E Abraão, ele pensa, ele olha e fala, acho que não vai ter nem 20. Senhor, você me perdoa, eu estou sendo muito ousado, eu estou abusando um pouquinho, mas se tiver pelo menos 10 justos, o Senhor vai poupar? O Senhor falou, se tiver 10 justos, 10, imagina aqui no nosso meio, só tem 10 justos, o Senhor fala, tudo bem, eu poupo. Só que vê o que acontece, meus irmãos. 19, 12 e 13. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhas, filhos, ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Quer dizer, não tinha nem 10 justos naquela cidade. Então os 2 anjos vão visitar Ló. Fala para ele reunir a família inteira e sair da cidade o quanto antes. Só que olha o que acontece, para você entender que tipo de cidade era essa. O povo vendo que chegou 2 anjos na casa de Ló, olha o que acontece. 19, 4 e 5. Olha o que acontece. Ainda não tinham ido se deitar, quando olha o que está dizendo aí, todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos, o quê? Relações com eles. Português rasgado, a gente quer transar com esses anjos. Olha a situação, às vezes a gente fica impressionado com o Brasil, né? Fala, nossa, o Brasil está uma depravação, essa sociedade. Mas, meu irmão, olha o que está acontecendo aqui. Os anjos vão visitar uma casa. E aí, os jovens, até os idosos, jovens e velhos, cercam a casa e falam, a gente quer transar com esses anjos.
Olha a situação dessa cidade, meu irmão. Olha o nível desse pessoal aqui. Mas aí eu te pergunto, a gente parou por aqui. Dá para entender mais ou menos essa história. O que isso tem a ver com riqueza? Responde para mim, o que isso tem a ver com riqueza? Tem nada a ver com riqueza? Nada a ver? Sabe o que tem a ver, meu irmão? Tem lugares bons, lugares, como está dizendo aqui, terra fértil, limpo, lindo, maravilhoso, parece o jardim do Senhor, mas com pessoas ruins. E não vale a pena estar num lugar bom com pessoas ruins. Não vale a pena estar num lugar bom com gente ruim. A terra era melhor, mas as pessoas que estavam lá eram péssimas. A terra era boa, mas aquele povo era péssimo. Então, meu irmão, cuidado quando você é muito zoiudo, quando você só está pensando no dinheiro, e você tem que entender que nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre fama, nem tudo é sobre oportunidade de ganhar o tutu. Não, 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 não. O que mais importa, meu irmão, é você entender com quem eu vou trabalhar, que ambiente eu vou ter. Isso se encaixa em tudo, não só no ambiente de trabalho. Mudanças são coisas sérias. Com quem eu vou estar? Que tipo de pessoa vai estar lá? Que ambiente que eu vou ter naquele lugar? Porque às vezes o que você vai ganhar de dinheiro, meu irmão, você vai gastar com remédio. O que você vai ganhar de dinheiro, você vai gastar com psicólogo. Então, às vezes, não vale a pena se arriscar para ir em algo que você pensa que vai dar certo, sendo que lá vai ter pessoas que vão atrapalhar a sua vida. Pessoas que vão realmente destruir a sua vida. Então, meus irmãos, às vezes o lugar, as pessoas, o ambiente são mais importantes que o lucro ou que o resultado. Amém? Quem está comigo? Então vamos continuar os conselhos de Paulo. 1 Timóteo 6,17. Olha o que ele diz aí. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, que não confiem em seu dinheiro, porque o dinheiro é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. A provisão, meu irmão, vem do Senhor. Confie nele, ele vai suprir todas as suas necessidades. Tem coisas que às vezes a gente busca tanto, mas isso não satisfaz as nossas necessidades. Tem pessoas que vão correr atrás de dinheiro, correr, mas dentro dela está um vazio. Hoje mesmo, eu ouvi, não estou lembrando aonde, falando de uma pessoa, lembrei. Um homem falou que conheceu uma pessoa que é dono de um time de futebol grande aí. E ele falou, um dia encontrei com ele lá em Catanduva, ele me alugou e falou, não, hoje você não vai sair de perto de mim, a gente vai, escolhe o melhor restaurante, tal. Só que eu conversando com esse homem hoje, e a mulher dele do lado, a mulher dele falou, o que adianta tudo isso, sendo que aquele homem é uma pessoa mais infeliz que eu conheço. Tem todo o dinheiro, pode escolher o melhor restaurante, pode escolher a melhor casa, pode escolher o melhor carro, mas é uma pessoa infeliz. Tem coisas, meu irmão, que não vai te trazer satisfação. O que mais importa, meu irmão, é a sua satisfação. Você estar satisfeito. Como eu já falei uma vez, às vezes a gente busca tanto, né? Tem pessoas que sonham com isso. Eu também já sonhei muito em ganhar na loteria. A gente faz daquela viajada, fala, nossa, se eu ganhasse, aí você começa já a entrar e ver o tipo de carro que você ia ter, já começa a ver as casas, aí começa a olhar lá aquelas casas em Rio Preto. Fala, nossa, eu ia comprar tudo isso. Tudo bem. Você ia, de um dia para a noite, acordar milionário. Só que, para e pensa, você conseguiria dormir? Sua vida ia ser a mesma? Ia ser a mesma? Te garanto que não. A gente ia começar a desconfiar de todo mundo. A gente ia pensar que as pessoas estão chegando perto da gente só para nos roubar. Você acha que você ia dormir tranquilo? Você acha que você ia sair na rua que nem você sai hoje? Não, você não ia. Sabendo, imagina aqui em Sales, né, uma cidade pequena como essa. Quando uma pessoa ganha, se ganhar um dia, imagina, um dia sai ali na loteria, alguém ganhou na Mega Sena, 250 milhões. Meu irmão, tenho certeza, se você não vazar daqui no mesmo dia ou no outro dia, você não vive.
Aí você tem que sair, largar tudo, abandonar tudo. Por quê? Por causa do dinheiro. Algo que era tão sonhado, algo que era tão bom, que você pensou que ia te trazer satisfação, na verdade te trouxe o quê? Dor de cabeça. Na verdade, acabou com a sua vida. Então, meu irmão, aqui está dizendo, o Senhor é que provê ricamente de tudo que necessitamos para a nossa satisfação. Ele provê ricamente tudo o quê? Tudo que necessitamos. Tem coisas que você não necessita. Às vezes você deseja, mas necessita diferente. Mas vamos continuar. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em quê, meu irmão? Em boas obras. Generosos, prontos para repartir. Sejam ricos em boas obras. Sejam ricos em generosidade. Sejam ricos em compartilhar. É aí que está a nossa riqueza. Devemos ser ricos nas boas obras. Devemos ser ricos na generosidade. E devemos ser ricos em compartilhar aquilo que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Versículo 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão o quê? A verdadeira vida. Quer descobrir o que é vida verdadeira? Confie no Senhor. Não tem vida que seja de verdade se você não estiver enraizado no Senhor. A sua vida fora de Deus não é vida. Entenda bem isso. Vou dizer de novo. A sua vida fora de Deus não é vida. É uma mentira. O que você vive, se o Senhor não estiver na sua vida, é uma mentira. Porque está dizendo aqui, assim, dessa forma, se você for rico em generosidade, em compartilhar, se você for rico nessas coisas, nas boas obras, dessa forma você vai acumular um tesouro. E aí você vai alcançar o quê? A vida verdadeira. A vida verdadeira. Então, meu irmão, a verdadeira riqueza das nossas vidas está na vida eterna. A verdadeira riqueza está no relacionamento que nós temos de novo com Deus. Lembre, todos nós estávamos afastados de Deus. Romanos 3:23. Todos nós estávamos afastados, destituídos, longe de Deus. Mas veio o Senhor Jesus, e hoje nós lembramos disso aqui, e se entregou naquela cruz. Para quê? Para que a gente pudesse, de novo, a ter um relacionamento com Deus. É por isso que ele se entregou. Ele não morreu naquela cruz à toa, não. Ele não morreu naquela cruz só por causa de uma coisinha, não. Ele morreu única e exclusivamente para que eu e você pudéssemos de novo ter vida e vida de verdade. E essa vida de verdade é estar relacionado com Deus. Estar conectado de novo com o nosso Criador. Então, meu irmão, para a gente concluir, eu sei que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Quem acredita nisso? Eu acredito piamente. O Senhor Jesus está voltando. Ele vai se manifestar no tempo certo. A sua vinda está garantida pelo bendito, incontestável, soberano, supremo Rei, o nosso Altíssimo Deus. Ele é o único que a morte não pôde tocar. Nós acabamos de cantar, poderoso esse nome é. A morte venceste. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte não pôde tocar. Ele foi o único que a morte não pôde tocar. Então, meu irmão, a sua riqueza, aquilo que você tem de mais precioso é pertencer a um Deus que a morte não pôde tocar. Tem uma coisa que todo mundo teme, é a morte, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, você também vence a morte. A morte, ela pensa que às vezes vai olhar para você e ela vai acabar com a sua vida, mas ela não acaba. A gente fala muito isso nos velórios. A nossa vida não acaba, é apenas o começo, meus irmãos. A gente tem que olhar para a morte com o quê? Eu já falei isso várias vezes, olhe para a morte com cara de ressurreição. Quando a morte chegar perto de você, olhe para ela com cara de ressurreição e fala, você não pode comigo. Você não pode comigo. Porque você pode matar o meu corpo, mas a minha alma pertence ao Senhor Jesus. O meu corpo pode ir lá para a sepultura, mas a minha alma está conectada com o Criador. A minha riqueza é saber que o meu Deus venceu a morte.
Essa é a minha riqueza. E isso, meu irmão, nenhum dinheiro pode comprar. Tem alguém que consegue comprar salvação? Tem igreja que cobra por aí, achando que... Mas não tem como. Não tem como. Nenhum dinheiro, você pode ter todo o dinheiro. Pode entrar o cara mais rico aqui de Sales. Eu vou falar para ele, você não pode comprar a salvação. Tem coisas que o seu dinheiro não vai chegar. Mas o meu Deus, Ele é tão rico que Ele me deu uma vida verdadeira. Ele me deu uma vida eterna. Então eu e você temos essa riqueza. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida eterna, de uma vida de verdade, de uma vida que vale a pena ser vivida. Dê um glória a Deus. O nosso Jesus venceu a morte e nos deu a vida. Nos deu a vida. Meu irmão, pensa comigo. Jesus pendurado naquela cruz. Todos achando que estava dando certo o plano deles. Todos aqueles homens achando, conseguimos. Nós vamos destruir esse homem que tanto fez tanta bobeira, falou essas coisas aí, falou sobre contra a nossa religião, acabou a vida dele. Mas mal eles sabiam que estavam levando a salvação para a cruz. Levando aquele que ia resolver o problema não só daquela época, mas de todas as eras. Eles estavam levando o homem que seria a solução para todos os problemas. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Então, meu irmão, a sua riqueza é confiar no Senhor Jesus, saber que Ele cuida de nós, que Ele não vai deixar a gente desamparado, é confiar no Senhor que falou, a sua mãe ou seu pai pode te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar. É confiar no Senhor que falou, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Oh, meu irmão, não tem riqueza maior do que essa. Não tem riqueza maior do que essa, de ter um Senhor que é realmente aquele que cuida de nós, aquele que se importa, aquele que a gente leva a Ele os nossos conflitos, leva a Ele os nossos pedidos e Ele atende, Ele ouve, Ele responde, Ele traz uma paz, como está dito aqui na Bíblia, Ele derrama sobre você uma paz que excede todo entendimento. Às vezes as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem entender por que eles estão com essa cara, por que eles estão tão felizes, está acontecendo tudo errado, mas sabe por quê? Porque o Senhor derrama sobre nós uma paz que excede todo entendimento. O nosso entendimento, a nossa inteligência não tem como entender, não tem como entender. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. Glória a Deus. Sim ou não? Glória a Deus. Então, meu irmão, hoje é o dia da gente celebrar, da gente refrescar a memória e lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, está lá no telão também, acompanhe comigo, diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amado irmão, eu quero te convidar a participar da mesa do Senhor. A mesa não é minha, a mesa não é do pastor Rafael, a mesa é do Senhor Jesus. O corpo que foi partido foi o corpo de Jesus. O sangue que foi vertido foi o sangue de Jesus. E na mesa de Jesus, meus irmãos, pecadores eram bem-vindos ou não? Jesus excluía alguém da sua mesa, inclusive ele foi criticado porque sempre estava almoçando, ceando com pecadores. Não é isso? E muitos ficaram escandalizados. Nossa, como pode Jesus estar comendo com esses pecadores? Será que ele não sabe que essa mulher é uma prostituta? Será que não sabe que esse é um cobrador de imposto? Injusto. E o Senhor disse, eu não vim buscar justos, mas pecadores. Eu não vim buscar aqueles que já estão curados. Eu vim buscar os doentes. Eu vim buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento, à transformação. Então, na mesa de Jesus, os pecadores sempre serão bem-vindos, mas, obviamente, sempre serão convidados ao arrependimento, a uma mudança radical na sua vida, ao processo que nós chamamos de regeneração, esse processo que é uma mudança de dentro para fora. Mas é importante você lembrar que Jesus não excluía ninguém na sua mesa. Quando você começa a reparar, observar a característica de cada um dos 12 apóstolos, você vai ver que não tinha ninguém ali sem pecado. Cada um tinha um problema, um queria ser melhor que o outro. Lembra Tiago e João, os filhos de Zebedeu? Queriam ser mais importantes que os outros, queriam se assentar em tronos ao lado de Jesus. Jesus falou, vocês não entenderam nada. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas, que estava ali na ceia, foi o traidor. Nós vemos Tomé, após a ressurreição, e Jesus já sabia que iria acontecer aquilo. Tomé, duvidando da ressurreição. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Então, meu irmão, na mesa de Jesus, os pecadores sempre foram bem-vindos. Ele não excluía ninguém, a não ser aqueles que o próprio apóstolo Paulo está mencionando aqui. Se você analisar comigo o texto, nós já vamos cear todos juntos, esperando uns pelos outros. Você vai perceber que no verso 21, o problema não era um pecado qualquer. Cometeu um pecado durante a semana, discuti com a minha mãe, discuti com o meu marido, não vou tomar a ceia. Mas não era disso. Jesus não estava falando disso, o apóstolo Paulo não estava falando disso. O apóstolo Paulo deixou bem claro qual era o problema, qual era o pecado da igreja de Corinto que os tornava indignos de participar da mesa do Senhor. Cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Você percebe que eles não estavam com essa atitude discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é formado de um membro só, mas de muitos membros. Cada um de nós juntos formamos o corpo de Cristo. Então Jesus não morreu só por mim. O corpo dele não foi partido só para mim. O sangue dele não foi vertido só para mim. Então não faz sentido eu beber todos esses cálices sozinho. Eu comer todo esse pão sozinho e deixar vocês com fome. Ou então um grupo aqui se reúne para fazer isso e percebe que alguns ficam esquecidos. Não faz sentido. Então o pecado era específico, era muito pontual. Era o egoísmo. O egoísmo era o que tornava alguns cristãos na igreja de Corinto indignos de participar da mesa do Senhor. E nós vemos um outro problema também. Um problema que ocorre na maioria das igrejas, que se encontra no verso 27 até o verso 31. No verso 28, na verdade, o apóstolo Paulo diz assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão. Sabe qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto? Além do egoísmo, além de alguns estarem comendo e bebendo sem esperar pelos outros, deixando os outros sem participar, eles também tinham o costume, o hábito de examinar a vida alheia. Sabe como acontece na maioria das igrejas? Que as pessoas começam a reparar, aquele ali, aquela ali eu sei, hein? Aquele, olha,
Olha, um pecador. Meu irmão, o problema dessa igreja era exatamente, ao invés de eles enxergar o próprio erro, o próprio pecado, eles ficavam investigando e pesquisando o pecado dos outros. Meu irmão, aquele que disser que não tem pecado está se enganando, é um mentiroso, está chamando o próprio Deus de mentiroso. Aqui não há ninguém que é perfeito, não há ninguém que seja santo pelo próprio mérito. Todos aqui somos pecadores que foram justificados no sangue do Cordeiro. Fomos santificados pela palavra. Amém, meu irmão? Então não há ninguém aqui que seja perfeito por mérito próprio. Nós somos justificados por aquele que é perfeito, aquele que apesar de ser tentado, Jesus viveu entre nós, e como homem ele foi tentado em tudo, a Bíblia diz, mas não caiu em nenhuma tentação. Ele obedeceu e cumpriu fielmente a sua missão, e a obediência ao Senhor foi absoluta. Jesus era submisso ao Pai, e através do seu sacrifício, nós recebemos então a redenção, a justificação, recebemos a salvação não porque somos bons, mas porque Ele é bom e nos salvou, morrendo no nosso lugar. Aleluia. Então o pecado da igreja de Corinto, que os tornava indignos, que estava trazendo condenação sobre eles, eles eram egoístas, não examinavam a si mesmos, ficavam examinando os outros. E ele encerra falando a mesma coisa. Se você analisar o versículo 33 e 34, ele vai encerrar repetindo aquilo que ele falou nos versículos anteriores. Verso 33, olha o que o apóstolo vai falar para encerrar. Ele vai repetir o pecado inicial. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, versículo 34, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém? O que faz uma ceia, uma celebração, um culto resultar em condenação? É quando a igreja, ao invés de humildemente reconhecer cada um que é pecador, examinar cada um a si mesmo, um fica examinando o outro, um fica investigando o pecado do outro. Sabe qual a diferença, meus irmãos, entre os pecadores na igreja? É que alguns têm os seus pecados revelados e outros estão ocultos. Mas todos os pecados serão revelados no dia do juízo final. E mesmo aqueles que a gente pensa assim, nossa, essa irmã, eu jamais ia imaginar, uma irmã que é a pureza em pessoa, parece um anjo em pessoa. Mas no juízo final vai ser revelado. Então não há ninguém aqui, não há um justo. Nós falamos isso na mensagem no culto passado. Não há um justo sequer. Todos nós fomos justificados por aquele que é o justo, Jesus de Nazaré. Na mesa de Jesus e na mesa que nós servimos aqui, que é a mesa do Senhor, todos os pecadores são convidados, desde que esperem uns pelos outros, examine cada um a si mesmo. Entenda que o corpo é de Cristo. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender que não apenas aqui, mas no nosso dia a dia nós precisamos repartir com o nosso irmão, com os nossos semelhantes. Tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Quando nós temos a consciência de que precisamos ser generosos, precisamos repartir com os nossos irmãos, nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Nós estamos entendendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi para todos aqueles que creem. Amém, irmão? Então, baseado nessa palavra, eu quero te convidar a participar da mesa do Senhor. Esse é um momento que você pode examinar a você mesmo. Examine-se a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Vamos nos colocar de pé. Quero chamar aqui o diácono David, a diaconisa Noélia, que vão servir a mesa, vão servir a ceia do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, você, meu irmão, que veio aqui nessa noite, não para um show, não para uma apresentação, mas veio aqui para oferecer o seu melhor culto ao Senhor. Veio aqui para lembrar da morte de Jesus, mas também da vida, a ressurreição de Cristo. Feche os seus olhos, examine-se a si mesmo nesta hora. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus. E vamos todos participar então da mesa do Senhor. Pai querido, eu quero, Senhor, nesta hora, como sacerdote,
E eu sei que não sou o único sacerdote aqui, todos nós somos sacerdócio real. Mas como sacerdotes nós clamamos, tem misericórdia de nós pecadores. Temos consciência de que não somos dignos da salvação, não somos dignos, Senhor, nem mesmo de participar desse memorial, deste símbolo, Senhor, representado então pelo pão asmo, pão sem fermento, simbolizando o seu corpo sem pecado que foi partido na cruz, e também representado pelo cálice do fruto da vide, que representa, simboliza o teu sangue que nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Lava a tua igreja nesta noite, mais uma vez com o teu sangue. Troca as nossas vestes sujas por vestes limpas de santidade e louvor ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vai receber então o pão, não coma imediatamente, espere até que todos peguem o pão, e no momento em que nós fizermos a leitura, nós vamos todos comer o pão juntos, em nome de Jesus. Cristo está presente. Cristo está presente aqui, neste celebrar. Aleluia. Eu vou ler novamente apenas o versículo 23 e 24 de 1 Coríntios 11, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor não fugiu da cruz, das chibatadas, de toda a tortura física, psicológica, da rejeição e do abandono do próprio Pai, porque o Senhor disse no seu último suspiro: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? O
Senhor aceitou a rejeição do próprio Pai por causa dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Você vai receber então o cálice também, que simboliza o sangue de Jesus. Espere até que todos peguem o cálice para que possamos beber juntos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos com sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Você não é um estranho. Aqui, Esse é o seu lugar este é o meu lugar. na família de Deus. O perdão que tenho Você recebe perdão e oferece perdão. a perdoar. Quem serve o vinho e parte É Jesus. é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus. Ele é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo Vamos, em breve nos encontraremos com Cristo no grande encontro preparado, na glória do Senhor. na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Aleluia. Todos pegaram o cálice? Vamos ler o versículo 25 e 26 de 1 Coríntios 11, que diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Todos bebamos do cálice. Glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. É Ele que liberta, é Ele que cura. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça
graça e paz, traz salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Só recebemos vida verdadeira porque Ele entregou a sua vida por nós. O que seria de nós sem Jesus? Obrigado, Jesus. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está. Ele está vivo. Ressuscitou, vitória eterna conquistou. Ele conquistou para nós, E o pecado nos libertou do pecado. de Deus Eu sou e Ele é meu, comprou com sangue de Jesus. Declare bem forte: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. mais uma vez bem forte. A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa, o medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até eu voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Permaneça em Cristo. Vale a pena ser fiel, vale a pena esperar, meu irmão. Persevera, insiste, tenha fé. Aleluia, Senhor, recebe o louvor, a adoração, o culto, as palmas e as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Infelizmente estamos chegando ao final deste culto, mas você pode levar essa presença aonde você estiver. Amém? Não importa onde você esteja, a presença do Senhor te acompanha. Meus irmãos, eu quero dar oportunidade, antes de nós terminarmos, a irmã Estela, que vai dar um testemunho. Sente só um pouquinho, nós vamos ouvir um testemunho para edificação da nossa fé, e logo depois nós vamos dar a bênção final. Deus seja louvado. Irmão, eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa última semana foi muito difícil para mim. Desde quinta-feira comecei com uma febre. E daí na segunda-feira descobri que estava com dengue. Daí minhas plaquetas caíram, foram caindo. E quarta-feira eu tive que ser internada. Foi muito difícil para mim. Foi muito. Fiquei muito abalada psicologicamente, fisicamente. Só Deus sabe que eu passei naquele hospital.
Mas hoje eu quero agradecer que ele me deu força, ficou comigo ali toda vez de tirar sangue, que era um drama para mim. Eu pedi a misericórdia dele, fui vencendo. Na sexta-feira, quando minhas plaquetas ainda estão baixas, mas ter me tirado daquele hospital ali é motivo de agradecer a Deus por estar na minha vida, me dando forças ali. E ele viu que o meu limite estava chegando e as minhas plaquetas aumentaram para eu poder sair dali. Então, é motivo para mim me alegrar e agradecer o nome de Jesus na minha vida. Deus seja louvado. Glória a Deus, é o Deus de maravilhas, né? Ele continua operando, continua livrando, guardando. Então, meu irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena confiar no Senhor. Entregue a sua vida, persevera, insiste, lute contra o pecado, meu irmão, porque foi os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Então, vamos, em nome de Jesus, andar no caminho da retidão, no caminho da santidade e se encher do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, estamos chegando ao final. Agora sim, se coloque de pé. Nós vamos agradecer e dar a bênção final. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os benefícios, pelo privilégio da comunhão, pelo privilégio de poder participar da Tua mesa, Senhor. Porque o Senhor não exclui nenhum de nós, o Senhor inclui cada um de nós, sempre nos lembrando sobre o arrependimento. Obrigado, Senhor. Te damos graça. Senhor, leva cada um para os seus lares debaixo da Tua proteção. Continua livrando, guardando, curando, Senhor, libertando, para a honra e a glória do Teu nome. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus.